Você está assistindo à série de vídeos sobre regência coral, dicas das experiências vividas no Coral por Amor para regentes de coros e coralistas e todos os interessados que tenho certeza que após esse curso, quem ainda não canta num coral vai cantar. Isso é tranquilo. Então vamos lá. Hoje vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento técnico do grupo. Algumas dicas de como estimular o desenvolvimento técnico e falar um pouco sobre limites. Então, nós vamos passar para vocês como foi a experiência com o Coral por Amor e também com o coro Rosa Bortoni. E isso se deu de uma forma tranquila, natural, e que depois nós pudemos perceber que é um segmento, é uma evolução bastante comum que a gente observa em vários coros. Com o Coral por Amor, a evolução foi se dando de forma gradual, conforme nós vínhamos desenvolvendo músicas em uníssono lá atrás, lá no comecinho do coro, e participando de mais e mais atividades e apresentações cada vez mais complexas. Isto tudo foi exigindo de nós um desenvolvimento e assim o grupo naturalmente foi percebendo que precisaria se aprofundar e precisaria executar peças mais complexas. E também, ao lado disso, existiram convites para que participássemos de festivais mais sofisticados e os repertórios, obviamente, precisavam de maior nível de complexidade. Então, a gente ficou imaginando na época que fazer para estimular o grupo a dar um salto que era muito importante e um salto que, na maioria das vezes, pode parecer difícil. Então a ideia foi a seguinte: nós até aquele momento cantávamos músicas em uníssono e eventualmente músicas a duas vozes, com arranjos relativamente simples e um ou outro arranjo cujas vozes faziam um contraponto mais sofisticado e eventualmente com dissonâncias e com alguns tratamentos melódicos um pouquinho mais rebuscados. Então houve a ideia de trazer para o coro uma peça bastante complicada, ou melhor, bastante delicada e difícil, até então para o nível do grupo. Isto é uma técnica. O que eu vou passar para vocês é o que eu fiz com o pessoal e que deu muito certo. Então fica essa a dica e depois a gente fala sobre limites. Então a dica é uma experiência que a gente teve, que foi a seguinte: sempre que nós estávamos colocando uma música nova no repertório do coro, a ideia era que a gente trouxesse a música já gravada, se fosse uma música popular, uma música já gravada, tocada aí originalmente pelo seu compositor ou por algum grupo que a tivesse gravado, tivesse feito muito sucesso, porque nós provavelmente a conheceríamos e seria mais fácil que o grupo já a conhecesse. Então a gente geralmente fazia desse jeito. E aí, em alguns momentos, eu comecei a fazer uma experiência e eu colocava algumas músicas sofisticadas, músicas eruditas, e como se eu estivesse colocando errado a música, tivesse errado a música que eu ia colocar ali no equipamento de som. E quando a música começava, então eu aproveitava esse gancho de que a música parece que tinha sido colocada errada e ao mesmo tempo eu pedia ao pessoal, escuta isso, olha que bonito, olha que coisa bonita. Então, uma dessas composições eu coloquei uma vez e deixei tocar um pedaço, depois disse que não, obviamente que era uma música erudita e que ela era muito bonita, eu tinha colocado errado, e interrompia e passava para a música seguinte. E comecei a medir o impacto disso, escutando as respostas que as pessoas colocavam sobre, deixa eu tocar mais um pouco, que música bonita. Aí eu ia dando algumas respostas, olha, vamos lá, a gente tem que avançar no ensaio, vamos para as outras músicas. E essa em especial eu coloquei algumas vezes, e uma delas eu deixei tocando e cantarolei alguns trechos da música nos naipes diferentes.
e fui falando como aquela música era fácil. Olha como essa música é fácil. E o pessoal fazia caras e bocas, mas não é possível, não. E eu falei, gente, é muito fácil essa música. Um dia eu vou trazer ainda para a gente cantar. E isso foi acontecendo. E de vez em quando, em alguns ensaios, não foi de uma vez só. Até que um dia eu cheguei com essa música já com os naipes em separados, já impressa, cada parte, impressa a parte das sopranos, das contraltos. Na verdade, soprano 1, soprano 2, contralto 1, contralto 2, tenor 1, tenor 2, baixo 1, baixo 2. É uma peça 8 vozes, ela faz parte do set de peças das vésperas da Paixão de Cristo, de Sergei Rachmaninoff, é a Ave Maria. E essa Ave Maria, que originalmente é em russo, ela é cantada e foi composta em russo, e faz parte de um conjunto de obras que Rachmaninoff compôs em um tempo muito curto. E diz uma das biografias que ele teria composto a estrutura principal de todas as obras desse set da Paixão, das vésperas da Paixão de Cristo, em cerca de 15 dias, no começo do século XX. E é uma peça belíssima, e se vocês procurarem depois, o Coral por Amor tem algumas versões gravadas no próprio YouTube, tem pelo menos umas 2 ou 3. A peça se chama Bogorodice Dievo. Então, nesse segmento, eu trouxe um belo dia para o ensaio do coral, e foi muito interessante porque o grupo já vinha recebendo algumas músicas em formato de partitura para estimular o desenvolvimento e a facilitar com que as pessoas que já tinham algum conhecimento musical se encontrassem com mais facilidade dentro da música, utilizando a grade até completa. E, enfim, foi uma experiência muito interessante porque quando eu trouxe essa peça e já fui distribuindo os papéis, cada qual para os seus respectivos naipes, e aí o pessoal perguntou, mas que música que é essa? Aí eu pedi a atenção do pessoal e falei, então vamos ouvir a música. Aí eu coloquei a música, coloquei ela inteira e fiz um gestual, não de regência, mas um gestual de quem está ouvindo a música com devoção, com respeito e com muito sentimento. Então depois que isso aconteceu, eu falei, bom, nós não vamos ensaiar agora. Então vocês vão levar a partitura para casa. Obviamente que eu preparei na época eu preparei alguns kits de ensaio e para facilitar, e disponibilizei alguns vídeos que são encontrados no YouTube. É uma peça muito conhecida, então tem várias pessoas que já gravaram as vozes específicas de cada naipe. Então eu fiz algumas indicações para o pessoal para começar a ensaiar. E conversei com algumas pessoas do coro que têm mais facilidade e pedi para que elas experimentassem, que me ajudassem a preparando cada um a sua voz. Então isso foi um estímulo. As pessoas que não conheciam a música passaram a ouvir e ouvir cada vez mais. E aquilo aconteceu, é como se a gente viesse estimulando gradativamente e de repente eu trouxe a música numa condição sem volta. Aquela música iria fazer parte do repertório. E, assim, tamanho foi o engajamento e a vontade do grupo, respondendo àquele chamado, vamos dizer assim, que o pessoal se esforçou e aos poucos foi conseguindo trabalhar, e a gente, obviamente, em vários ensaios, foi preparando a peça devagarinho, naipe por naipe. E a gente colocou uma meta, porque essa música seria apresentada num dos nossos festivais, há anos atrás. Acho que talvez 2016, não tenho muita certeza. 2017, por aí. E o que aconteceu foi que o pessoal se esforçou, a gente preparou a peça. A primeira vez que a gente apresentou, obviamente ela ficou um pouco tímida. Foi na Igreja Matriz de São Lourenço,
E, e foi muito bom, foi muito bom. Claro que a peça, musicalmente falando, cresceu muito depois, a gente veio refinando. Agora, no final de 2020, a gente já fazia muito tempo que não a cantava, mas o pessoal vinha se esforçando bastante, fazendo as aulas virtuais, acompanhando as aulas com a professora Tauana, com a Tal Assunção, e vinha se desenvolvendo. Então a gente resolveu fazer uma experiência, e mesmo sem muito tempo cantarmos juntos, no concerto de Natal, que foi realizado assim sob a guarda de Deus, lá na Basílica Menor de São Lourenço, com todos os detalhes e cuidados que a vigilância sanitária solicita de nós para que nós possamos nos proteger e aos demais também. A gente realizou esse concerto e estávamos só nós na igreja. E foi muito bom. E ali foi uma das mais belas oportunidades da gente cantar essa música, Bogorodice Sedievo. Nesse vídeo que vocês encontram lá no canal do Instituto Coral por Amor, no concerto de Natal, vocês vão poder apreciar. E está bem gostoso de ouvir, embora a captação de som tenha sido à distância. Então existe toda uma problemática acústica e é difícil de resolver, mas dá para apreciar bastante. Eu vou colocar essa música, um trechinho aí, talvez, das versões que eu vejo se eu consigo encontrá-las, as que a gente tem ao longo do tempo. E se não, aí eu coloco essa última versão para vocês apreciarem. E por que eu estou trazendo essa experiência para nós? Porque essa é uma das maneiras, é uma das dicas para os regentes de coros para estimular um desenvolvimento, um salto técnico, porque a partir do momento em que o coral se engaja numa peça mais complexa, ali a gente tem uma oportunidade de melhoria efetiva, porque a partir dali o coro precisou pôr muito foco e atenção nas dinâmicas, nos diálogos, no contraponto, das frases, das vozes, perceber as entradas e as mudanças de fraseado e de período dos demais naipes. Então, tecnicamente, foi uma peça que deu muitas oportunidades para nós. E essa foi a técnica que a gente achou para estimular o grupo a dar um salto diferente. E funcionou muito bem, muito bem. Claro que isso foi um estímulo interessante, porque cantávamos quase tudo em português e uma outra música mais popular e mais simples em espanhol. E a partir dali, depois que cantamos essa Ave Maria em russo, depois nós cantamos em italiano, em inglês, em francês, em latim, em romeno, em suahili, que é um dialeto africano, em hebraico, enfim. Depois eu vou ter outro videozinho interessante que nós vamos falar justamente sobre essa técnica de cantar em idiomas diferentes, de que forma a gente faz isso, como a gente fez isso no Coral por Amor, quais os impactos que isso traz. Então este é um exemplo que eu estou trazendo para vocês a respeito de como estimular o desenvolvimento técnico. Porque outros estímulos já são naturais e comuns e muito conhecidos de vários grupos musicais, de várias agrupações musicais. Você estimular que os alunos e os coralistas aprendam teoria musical, você estimular com peças diferentes, ou peças muito conhecidas, mas com arranjos diferentes, você estimular o aprendizado de um instrumento musical, convidar os cantores, os coralistas para participar de outros coros em nível mais avançado. Então são várias as maneiras da gente estimular o desenvolvimento técnico. E esta que a gente utilizou deu muito certo. Deu muito certo. E então a gente vai falar um pouquinho sobre limites. Claro que a partir dali a gente experimentou dar outros saltos. Depois que Bogorodice Sedievo
emplacou e ficou muito bom, ficou gostoso. E aí a gente começa a perceber os limites através de até de alguns equívocos, quando a gente tenta utilizar a mesma técnica com peças de complexidade muito maior. Porém, só lembrando um outro estímulo bacana que foi, semelhante a Bogorodit Sedievo, então vou voltar um pouquinho aqui. Teve um dos festivais que a gente participou, que foi o Festival de Coros de Poços de Caldas, também não me recordo certinho que ano foi. E os festivais de coros geralmente têm uma apresentação final que convida a todos os coralistas que estejam presentes para cantar uma, duas ou três peças como um concerto de encerramento. Geralmente chamamos a isso de grande coro e o festival. O festival que nós produzimos, que é o Festival Cantáguas, hoje, este ano, em 2021, agora vai para a sua 6ª edição, sempre tem um concerto de encerramento, quando é presencial. E o Festival de Poços de Caldas, ele tradicionalmente tinha como música de encerramento uma parte do Messias de Handel, que é o Aleluia, que é uma peça conhecidíssima, uma peça a 4 vozes, que é muito bonita, tem um diálogo muito bonito, muito fácil de compreender. E como nós iríamos participar desse festival, então estávamos todos convidados a engrossar o caldo. Estávamos convidados a compor o corpo de coralistas que cantaria Aleluia de Handel ao final do festival. Então foi mais um estímulo interessante, porque era uma música muito conhecida, todos os coralistas conheciam, e que desperta no nosso imaginário até como seria se eu soubesse cantar, participar e cantar Aleluia de Handel. Talvez assim a maioria das pessoas que eu conheço que gosta de cantar, quando a gente comenta que já cantou Aleluia de Handel, na conversa sempre vem a expressão: nossa, poxa, que bacana, ou eu gostaria muito de cantar essa música. Então houve essa oportunidade e novamente o grupo se engajou e então nós preparamos para poder compor o grande coro e foi uma experiência muito boa, muito boa. O Festival de Poços de Caldas anualmente preparava a Aleluia de Handel para o grande concerto, para o concerto de encerramento. Então os coralistas se estimulavam bastante, a todos nós, e a mim também. Aí já não era mais para função de regente, e eu ajudava a compor o quadro dos baixos de Aleluia de Handel. Então foi muito bom. Então esses estímulos de peças ou muito diferentes e que você faz com que as pessoas venham escutando e se afinizando, peças com um fraseado melódico tocante ou muito agradável, e em um certo momento a gente põe uma meta de apresentar aquilo, então a gente desenvolve. E aí, musicalmente, existe a necessidade de dar saltos na complexidade aí e no aprofundamento do coro. O coro vai avançando bastante com isto. E então vou agora passando para a parte dos limites. Nós tentamos colocar algumas peças mais complexas. Bogorodit Sedievo, apesar de ser uma peça a 8 vozes, ela tem um diálogo relativamente simples, muito bonito. E ela tem muitas dinâmicas. E então, para facilitar um pouco, a gente modificou um pouco as dinâmicas, diminuindo as mudanças de intensidade, a fim de que o coro tivesse um pouco mais de confiança para executar a peça. Depois, tentando colocar peças de complexidade muito maiores, por exemplo, a Ave Maria de Bruckner, que é muito sofisticada e que acabou não dando certo, entre tantas outras peças, tantas outras. Então a gente foi percebendo que haveria a necessidade de adequar o coro, o tipo, o nível de diálogo. Aí sim a gente acaba usando peças com contrapontos mais simples, para que o coro vá avançando gradativamente. Se você dispõe de um coro amador,
há que se ter isso em conta e ter um carinho e um cuidado aí a respeito disso. Então, e aos poucos você vai estimulando e colocando peças mais complexas. Tem, tem uma peça muito bonita que faz parte da trilha sonora do filme A Missão e foi composta por Ennio Morricone. E existe um arranjo de coros do maestro Paulo Hollands e a música se chama Oboé de Gabriel. E é uma peça que a gente já cantou bastante também, a capela ou com acompanhamento de piano. E essa peça, apesar de ser uma peça curta e simples, ela também representou um desafio e um estímulo importante ao desenvolvimento técnico do grupo, porque ela tem diálogos sofisticados, embora fraseados simples, mas os diálogos eles vão se mesclando quase como a seguinte situação. Imagine que você está conversando com alguém e uma terceira pessoa comenta alguma coisa sobre o que vocês estão falando. E quando a atenção desses dois interlocutores está voltada para aquela terceira pessoa, uma quarta pessoa faz um comentário que não é para vocês, mas tem a ver com o que vocês estão falando. Então a atenção tem que ficar muito dividida. Então a peça ela é belíssima e num andamento mais lento um pouquinho, nesse arranjo de coros do Paulo Hollands, ela se torna deliciosa de executar. Então, quando a gente propôs o Oboé de Gabriel, é uma música muito conhecida também, e linda e gostosa demais de ouvir, então o grupo topou a parada também. E, e essa é uma peça que exige um pouco mais de engajamento, porque há uma necessidade de que os coralistas reconheçam essas mudanças de foco nesse diálogo que acaba sendo interrompido, atrapalhado por outra voz e, e a voz dos baixos é quase como se uma base de fundo, é uma estrutura bem mais simples, mas que chama muito a atenção. Então é uma peça belíssima e serve também como um estímulo relativamente simples para o coro se desenvolver. Nós temos como característica, nosso coro evita o uso de playback e de músicas com fundo musical complexo, como músicas já prontas, por alguns motivos. Um deles é para que o coro busque uma identidade. Então a ideia da gente é a gente cantar a capela ou com acompanhamento de instrumentos acústicos ou elétricos, mas sem ser uma música gravada. No entanto, existem vários grupos que se utilizam dos playbacks, inclusive para facilitar. Então, uma sugestão que a gente dá, que a gente já usou uma vez, é de você usar o playback e usar o playback em andamentos diferentes. Então, se você vai usar um playback já pronto de um grupo, de uma banda, talvez você tenha que fazer uma modificação. Existem até alguns softwares que fazem isso, de mudar o andamento. Mas se não, se você toca o seu próprio instrumento ou tem um instrumentista à sua disposição, uma sugestão é que você grave o que você vai usar, o material, o playback, em andamentos diferentes. E você sabe que é muito interessante porque o grupo tem uma tendência à dificuldade de mudar de andamento. Então, quando a gente não tinha essas gravações, quando não usa essas gravações, eu procuro, nos ensaios, fazer a regência com andamentos, às vezes, muito distantes um do outro, mudando muito a velocidade da música. E isso traz muitas reclamações. E eu acolho a todas com todo o coração, mas depois o pessoal reclama que eu acolhi essas reclamações, mas continuo fazendo isso. Mas isso tem um objetivo, faz parte da técnica, e a ideia é levar gradativamente o grupo a ter uma independência da fixação num determinado andamento. Você fixar o andamento tem seus aspectos positivos, porque o grupo acaba decorando e se inteirando daquele fraseado com mais facilidade.
No entanto, quando o grupo se modifica bastante, e isso acontece, às vezes tem peças que a gente vai apresentar e em locais diferentes eu não posso contar com o mesmo grupo. Então, como o grupo é muito heterogêneo, às vezes o pessoal que vai se apresentar se modifica, então eu preciso que as pessoas estejam cada vez mais independentes, para que a gente, quando preparar um determinado grupo para uma apresentação, a gente consiga que o resultado técnico fique mais harmonioso, mais coerente. E, obviamente, às vezes, uma mesma peça a gente vai executar em andamento diferente dependendo da temática da apresentação e até mesmo do local que a gente vai apresentar. Por exemplo, se eu vou apresentar uma peça em um ambiente ao ar livre, com muitas pessoas passeando por ali, falando, e é um ambiente festivo, e é uma peça que se encaixa bem também em um ambiente mais solene, eu posso modificar o andamento e dar um caráter mais solene àquela peça. Se o seu tema, se o seu fraseado e a letra daquela composição se encaixam nos dois ambientes. Então existem maneiras da gente modificar a interpretação da peça e adequá-las a objetivos diferentes. Então, essa aqui é a ideia. A gente pode estimular o grupo bastante e alguns limites, então, precisa que a gente fique atento. Então, minhas sugestões com relação a limites de desenvolvimento de peças mais complexas é fazer sempre um test drive, vamos chamar assim, com alguns coristas, com alguns coralistas que você saiba que tem uma capacidade já mais desenvolvida, para que você peça em caráter experimental uma preparação de pelo menos um pedaço da peça, uma frase. Por exemplo, tem uma peça que a gente ainda não produziu e já faz tempo que eu gostaria muito que o coro cantasse, mas ela é uma peça com uma complexidade, é um contraponto simples, mas ela é muito complexa por causa dos saltos, dos intervalos e das sequências melódicas. E a peça chama-se Mary Did You Know, e com o arranjo do Jamey Ray. E essa é uma peça muito complexa. E eu fiz uma experiência lá atrás, já tem uns 3 anos, agora preciso fazer de novo, que foi de pedir para algumas pessoas prepararem os primeiros compassos, acho que os primeiros 15, 20 compassos da música, para que a gente observasse como é o grau de dificuldade dessas pessoas que estavam um pouco mais desenvolvidas. E naquele momento eu tive uma clara noção de que a peça precisaria aguardar um pouco para que a gente a retomasse aí em um momento futuro. Então, a dica que a gente tem é que a gente vá conhecendo cada vez mais o grupo. Então, hoje eu tenho um bom conhecimento sobre a capacidade musical de cada coralista. Obviamente que eu conheço bastante bem o timbre de cada um, então no momento de nós fazermos o posicionamento dos coralistas, isso vai variar de peça para peça. Então, depois a gente conversa um pouquinho sobre timbragem de coro, qual é a experiência que a gente tem. Mas a dica que eu dou é que você conheça mais e mais profundamente o seu coro, cada característica, cada temperamento. Nós vamos ter uma aulinha também sobre temperamentos e corais, para que você possa identificar que estímulos que você pode dar, e os estímulos são sempre para cima, sabe? Mesmo com coralistas novos, se você já tem um coro que já avançou um pouco, cuidado ao fazer propostas de músicas muito simples, porque pode parecer um estímulo para uma determinada situação, eventualmente uma apresentação informal, mas você precisa associar a essas peças outras de maior nível de complexidade, ou criar arranjos, ou propor arranjos
mais sofisticados dessa música que seja originalmente mais simples. Isso pode ser feito com muita tranquilidade, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando, e nós nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo. Obrigado.